Olá pessoal, aqui é o professor Joel. Hoje nós vamos falar sobre achuras, preenchimento de áreas com achuras. O que são achuras? Então são padrões de preenchimento de áreas, e eu encontro aqui no menu, na aba padrão, aqui no painel desenhar, nesse ícone que estou indicando para vocês. Perdão. Então aqui eu encontro a achura. A achura, então, é um padrão de preenchimento de uma área delimitada, e ela serve, então, no desenho técnico, principalmente para indicar materiais. É importante vocês observarem a norma 12298 da ABNT. Então, a ABNT NBR 12298, que define o preenchimento de áreas com diferentes padrões. Então, padroniza isso. Também em desenho topográfico, em plantas e mapas, existem alguma padronização para preenchimento de áreas para indicar ocupação do solo, com diferentes tipos de vegetação, ou se está alagado, uma lagoa, enfim, definidos na BNT NBR 13133. Então, para fazer um exemplo, eu fiz desenho de algumas formas aí. Para nós acionarmos o comando Achura, vamos clicar no íconezinho referente a Achura. Vocês vão ver que já vai aparecer aqui uma aba aqui, criação de Achura. Então essa aba nos ajuda nessa tarefa. Eu posso então selecionar limites por pontos ou clicar em uma área. Vocês podem ver que ele está me pedindo agora para clicar em um ponto interno, um ponto de uma área fechada que ele vai preencher com Achura. Então, quando eu já coloco o mouse sobre essa área, ele já me mostra como é que vai ficar. Essa operação exige um pouquinho de memória do computador, então às vezes pode travar essa operação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui nós temos as diferentes achuras. São baseadas na norma ISO, essas que tem aqui no AutoCAD. Mas as normas da BNT são bastante parecidas. Então, vocês podem olhar aí que tem para piso, para concreto, tijolo, areia, argila, enfim. Eu vou pegar esse aqui da terra e mostrar para vocês, até porque eu quero exemplificar alguma coisa aqui, ó. Vou clicar, vocês podem ver que foi preenchido com aquele padrão da terra. E aí eu encerro o comando Achura, depois vou voltar para mostrar para vocês o seguinte, ó. Não ficou aquele padrão, ficou todo preenchido. O que acontece? Conforme a escala que eu estou trabalhando no meu desenho aqui, não aparece a achura. Então eu tenho que dar zoom aqui para enxergar, ó. Então, para que ele apareça no meu desenho todo, não fique essa mancha, não precisa a gente se apavorar. É só trocar a escala aqui, ó. Então a escala padrão definida, ela vem sempre com 1. Como eu não sei qual padrão que vai dar certo, eu vou trocando. Então, eu vou diminuir 10 vezes, vou botar 0.1 e vou ver o que acontece. Eu botei 0.1, ficou mais apertado ainda. Então, tem que fazer o contrário, né? Tem que aumentar a escala. Então, em vez de 0.1, em vez de 1, eu vou botar 10. A gente vai na tentativa e erro aqui, ó. Então, agora apareceu a achura que eu queria, ficou no ponto que eu queria. Então, essa é uma forma, por tentativa e erro, de fazer o preenchimento com a achura no ponto que eu quero. Então, conforme aquela escala não estava legal, eu fui trocando. Vou colocar uma outra achura aqui nessa outra área do retângulo. Agora eu vou usar essa aqui e vou preencher essa área aqui com essa outra achura. Também, se eu não achar que está legal, se eu achar que não está bom, vou selecionar ela aqui e vou aumentar a escala. Vou deixar todos com 10 para ficar no mesmo padrão. Então é interessante deixar todos com a mesma escala, porque aí quando for imprimir, fica todos na mesma proporção. Então, preenchimento com achura é basicamente isso, não tem muito segredo. O único cuidado que a gente tem que ter é que são áreas fechadas. Nós podemos preencher com cores
gradiente de cores. Isso não é muito usado no desenho técnico, é só quando eu quero dar uma visão mais artística, um projeto mais bonito, vamos dizer assim. Eu acho que o AutoCAD não se presta muito para isso, não é um software muito para isso, é um software mais dedicado a desenho técnico mesmo. Existem outros softwares na área da arquitetura que são mais dedicados à visualização de planta, inclusive 3D, que fica muito melhor do que no AutoCAD. Então, o pessoal da arquitetura vale a pena conhecer os outros softwares. E a lógica de desenho é parecida com a do AutoCAD. Inclusive, esses softwares são mais amigáveis ainda para desenho do que o AutoCAD. Às vezes acontece que o AutoCAD não entende o limite que a gente quer preencher com a Shura, então a gente tem que criar esse limite. Então aqui nós temos a opção limite. No exemplo aqui está dizendo aqui que ele criou um limite a partir de 3 polilinhas ou 4. Vocês podem ver que provavelmente é um loteamento ali, né? Tem algumas curvas com definições de raio e algumas direções. E aí foi criado o lote número 38. Então isso é possível criando através do limite. Tá? O preenchimento com cores é parecido com a Shura, por isso eu não vou exemplificar, mas quando a gente clica aqui em Ashura, a gente pode selecionar, ao invés de utilizar aqui a Ashura padrão, a gente pode utilizar então um preenchimento sólido com gradiente, com uma cor só, ou com gradiente de cores, né? Aí então a gente vai selecionando a cor que a gente quer. Os padrões de cores aqui, ó. Aqui ele está usando a cor atual, que é, no caso, ele está contrastando com o fundo, que é a cor branca, mas depois ele vai sair com preto na impressão, né? Então a gente pode selecionar outras cores. Então pode ser interessante para alguém. Eu não utilizo isso, né? Não, no meu tipo de desenho não é utilizado, né? Mas enfim. Então a gente também pode definir o tipo de preenchimento, criar um padrão também de preenchimento. Existe como criar isso. Tá? Eu vou colocar preenchimento padrão aqui. Vou achar uma outra Ashura. Ó, aqui tem os padrões de preenchimento com cores. Vou achar uma outra Ashura aqui. Vou utilizar essa aqui. Vou preencher essa área. Tá? Então, aqui já achei que ficou interessante com esse preenchimento. Tá? Então, essa foi a aula sobre Ashuras. Acredito que vocês devem ter entendido, é relativamente simples. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Espero que tenham gostado. Curta o nosso vídeo aí. Até a próxima.